Um preso morre depois de uma tentativa de rebelião em Conceição das Alagoas. Era um protesto contra a superlotação no local. Faltam homens e estrutura nos batalhões do Corpo de Bombeiros em Minas. Cidades do Triângulo, Alto Paranaíba e Centro-Oeste estão sem assistência. O diagnóstico precoce do câncer hereditário pode salvar vidas. E ainda, sem moedas para o troco, comerciantes usam a criatividade. É agora no MGTV segunda edição. Faltam bombeiros em Minas Gerais. O efetivo atual está 42% abaixo do que prevê uma lei estadual assinada há 2 anos. O resultado são militares com sobrecarga de trabalho e risco para a população caso aconteça uma ocorrência mais grave. O prédio está em reforma desde 2005. Já a frota tem 2 veículos de resgate. Um está funcionando, apesar do vazamento de óleo no motor. O outro tem um aviso. Está parado desde dezembro à espera de conserto. Mas antes fossem estes os únicos problemas enfrentados pelo Corpo de Bombeiros em Ituiutaba. Outro entrave é a limitação do contingente. O pelotão conta hoje com apenas 45 militares, quando deveria ter, por lei, 57. O governo tem trabalhado, junto à Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, no sentido de efetivar, o preenchimento dessas vagas. O Corpo de Bombeiros de Ituiutaba é responsável por atender mais 9 cidades, além de 4 distritos. População estimada em 200 mil pessoas. Uma lei estadual de 2006 estabelece que Minas tenha 7.900 militares, mas o atual contingente é de 4.679 homens. Ou seja, cerca de 6 milhões de pessoas estão sem cobertura do Corpo de Bombeiros. Os militares estão apenas em 46 das 853 cidades mineiras. Em Uberlândia, o batalhão conta com 275 homens, 43 a menos do que o previsto em lei. Já em Uberaba, são 117 policiais, mas o ideal seria 292 para atender a demanda. O problema se repete em Araxá, no Alto Paranaíba. O pelotão deveria ter 43 homens para atender 10 cidades, mas há somente 24. Situação pior ainda enfrenta Divinópolis. Para atender 20 municípios da região Centro-Oeste, o batalhão tem apenas 109 bombeiros, 148 a menos do que o necessário. Quadro que torna a cidade a segunda unidade operacional mais defasada do estado. Conseguimos a aprovação do concurso junto ao governo do estado e teremos 120 vagas. Logo em abril de 2009 teremos uma turma de 60 e no início de 2010 uma nova turma. E a prova para este concurso será realizada amanhã em todo o estado. Estão sendo disputadas 1.169 vagas. 60 delas devem ser preenchidas este ano e outras 60 no ano que vem nas cidades do interior do estado. A frente fria permanece semi-estacionária sobre o litoral da região sudeste do Brasil e provoca o desenvolvimento de áreas de instabilidade sobre diversas regiões de Minas Gerais no decorrer deste domingo. Você vê agora imagens ao vivo de Divinópolis. Confira a previsão no mapa. O tempo deve ficar nublado com pancadas de chuva e trovoadas no sul, zona da mata, centro e triângulo. Nas demais áreas do estado, o tempo deve ficar parcialmente nublado a nublado, com chuvas isoladas. Veja a máxima prevista para algumas cidades. Em Itapecerica, 23 graus, Araguari e Campo Belo, 24, Grupiara, 25 e Santa Rosa da Serra, 26 graus. O desmatamento nas margens do rio Areado, que faz parte da bacia do rio São Francisco, está comprometendo a captação de água nas comunidades rurais de Patos de Minas. O rio Areado nasce e corta todo o município de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Além de ser um afluente do rio São Francisco, também abastece várias comunidades rurais da região. Mas o desmatamento nas margens está comprometendo a vida do rio. Um dos fatores principais é o desmatamento, especialmente da mata ciliar. O que ocorre? Quando no período chuvoso, não existindo aí a mata ciliar, as enxurradas, elas trazem as terras, areias, para o leito do rio e provocam o assoreamento. Em alguns pontos, a mata ciliar praticamente desapareceu e se formaram grandes bancos de areia. Uma lei federal de 1965 determina que pelo menos 30 metros de cada lado do rio não podem ser desmatados. Aqui na região nós estamos no período de chuva e aquele muro de pedras ali e o sistema de captação foram construídos para a época da cheia, quando antigamente as águas atingiam quase 2 metros de altura. Hoje, por conta do assoreamento, a captação da água teve que baixar
e agora está bem rente ao rio. A água abastece mais de 1.000 moradores da região. Seu Flaviano conta que no período da seca, que vai de março a outubro, a situação se agrava. Fizemos barrigada com saco de areias, depois fizemos uma barragem lá, enchendo a barragem, agora estão construindo outra, porque na água a bomba não pega água. O Instituto Estadual de Florestas, além de multar quem não cumpre a lei, tem um programa de proteção às nascentes da bacia do São Francisco. Para pessoas que se cadastrarem junto à IEF, a doação de cercas, do arame, né, dos mourões, mudas, e insumos, que seriam principalmente o adubo, o proprietário beneficiário responsabilizaria somente pelo plantio, para recompor as áreas de preservação permanente de sua propriedade, principalmente nascentes, em torno de nascentes. A multa para quem desmatar áreas de preservação ambiental é de R$ 700 por hectare. Um preso morreu nesta madrugada durante uma rebelião na cadeia de Conceição das Alagoas, no Triângulo. Parte dos detentos pode ser transferida a qualquer momento para unidades da região. A repórter Denise Nakamura, por telefone, tem mais informações. O preso teria tentado agredir um agente penitenciário e foi baleado. 3 das 6 celas da cadeia de Conceição das Alagoas foram destruídas. A rebelião teria começado por causa da superlotação. O prédio tem capacidade para 40 detentos, mas atualmente tem 124. De acordo com a Polícia Militar, devem ser feitas transferências, mas ainda não há previsão. Ainda segundo a polícia, os presos estão nas celas e a situação é considerada estável. A rua da cadeia foi interditada e muitos familiares aguardam informações do lado de fora. Cerca de 15 agentes penitenciários de Uberaba fazem a segurança. Eles devem permanecer no local até segunda-feira. Denise Nakamura para o MGTV, segunda edição. O programa de controle do câncer está ajudando pessoas que têm predisposição para a doença de origem hereditária. Em muitos casos, o diagnóstico e o tratamento são feitos antes que o tumor apareça. Há 10 anos, uma filha de Dona Maria da Cruz teve câncer. A família preferiu esconder o problema, mas ele voltou a aparecer. Com 7 anos, deu na outra filha minha. Quando estava com 2 anos e pouco, deu em mim. Na família dos irmãos Ricardo e Renato, 6 pessoas morreram e eles nem sabiam que era câncer. Talvez do novo desconhecimento, da genética, da falta de informação. Hoje não, hoje a gente já está sabendo que é hereditário e que está pegando toda a nossa família. O câncer é uma doença que sempre tem origem genética, ou seja, é um erro da célula que multiplica sem parar e forma um tumor. O câncer hereditário é aquele que esse erro genético, essa multiplicação incontrolada, ela é herdada dos avós, que passam para os pais, que passam para os filhos e até netos. Ricardo e Dona Maria fazem parte do programa de controle do câncer hereditário, desenvolvido pela Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas e pelo Hospital do Câncer da região. O Hospital do Câncer de Divinópolis é uma das 3 unidades do país que fazem esse trabalho preventivo. Ao longo de um ano do programa, foram percebidos bons resultados. Em nenhum dos casos, a doença foi identificada em estágio avançado. E todas as pessoas que passaram pelo controle do câncer hereditário estão curadas ou nem chegaram a desenvolver a doença. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, de 10% a 15% dos casos são hereditários. Os mais comuns são de intestino, de mama e de ovário. Então, um programa regional que busca os familiares em risco, ele leva a chance de um diagnóstico muito mais precoce. Foi assim com Ricardo e com outros 7 parentes dele. Com a descoberta precoce, a família começou a se tratar antes do câncer aparecer. Assusta, não vou falar que não assusta, é bobeira de falar que é normal. Mas assim, o que nós queremos? Nós queremos viver. Agora, o futebol. Atlético e Cruzeiro jogaram agora há pouco no Uruguai pelo torneio Verão. Na primeira vez em que o clássico foi disputado fora do Brasil, deu Raposa, 4-2. O time celeste saiu na frente, mas o Galo empatou logo em seguida. Ainda no primeiro tempo, o Cruzeiro fez mais 2 e ampliou na segunda etapa. No finalzinho, o Atlético fez mais 1. Agora o Cruzeiro pega o vencedor da partida entre Peñarol e Nacional. Estimativas do Banco Central apontam que metade das moedas em circulação no país, o equivalente a R$1 bilhão, está parada em algum canto das casas. Uma mania que já virou questão cultural
para o desespero de quem precisa dar o troco. Dona Maria é da época em que moeda era chamada de prata e nem tinha muito valor. Sempre a gente juntava aquelas moedas assim, não dava confiança. Punha na gaveta, por lá ficava, porque não dava para comprar nada. Com o real elas voltaram às carteiras. Incomodam, mas tem muita utilidade. Para facilitar os trocos, supermercado, farmácia, ônibus. Os tempos mudaram, mas a cultura não. Segundo o Banco Central, 1 em cada 2 moedas no Brasil está guardada ou esquecida em cofrinhos. Nós conseguimos localizar mais de 200 delas, que estão com Dona Marina. Deve ter mais ou menos R$150 e é mais de troco mesmo, que você pega, sempre você paga a conta, essas coisas aí é que você pega de troco, você vai guardando. Dinheiro que poderia circular. Primeiramente a gente procura a instituição financeira e depois o comércio local, onde que o fluxo de moeda é maior. E com isso eles suprem um pouco a nossa necessidade, porém não na totalidade. E com isso está gerando um transtorno para os nossos clientes. O problema não é recente. No varejo, a falta de moedas é comum. Trocá-las significa um bom negócio para os clientes. Nessa sorveteria, R$100 em moedas podem virar notas. E o melhor, o sorvete vem de brinde. Uma tentativa que a gente precisa muito de moedas, principalmente aos finais de semana. A criatividade, no entanto, não é suficiente e tem muito comerciante esperando uma mudança cultural. E se faltam bons exemplos, Dona Maria Isabel serve de lição. Sempre eu disponho das moedas. Vou pagando coletivo, às vezes eu vou no armazém, eu levo as moedinhas, me pedir moeda, eu tenho moeda. Em Estrela do Sul, no Triângulo Mineiro, os moradores estão ajudando a resgatar a história da cidade. Veja na reportagem de Vanessa Carlos e Júnior César. O toque do sino traz boas lembranças. As crianças correndo, eu adorava ver as crianças, o barulho daquelas crianças, né? A alegria delas, porque chegava a hora do recreio, da merenda escolar. 35 anos dedicados à educação. Para Dona Régia, nada de egoísmo. O que faz lembrar o passado será compartilhado com uma cidade inteira. A gente agora quer de alguma maneira ajudar, né? Qual é a maneira de ajudar? Doando alguma coisa que a gente tem, né? Seu Fernando também quer dividir parte da própria história. O garimpeiro sonhador chegou ao museu com um escafandro, um equipamento de mergulho com mais de um século. Eu era um menino, 16 anos de idade, eu fui para Rondônia. E lá muita gente achava escafandros como esse abandonado na beira do rio Rússio, com o rio Aripuanã, e abandonado pelos garimpeiros que os índios tinham matado. O museu é novo, tem menos de um mês e reúne mais de 120 doações e empréstimos de moradores. Valorização da história, afinal, tudo isso poderia ser restrito a poucas pessoas. E bem aqui no Casarão Centenário, relíquias, documentos como esse daqui, ó. O recibo original de um pagamento à Dona Beja no valor de R$110 mil em 1871. Cada um contribui como pode. Cada dia chega uma pessoa e doa uma peça, outro chega e doa outra peça. Então, assim, a cidade de Estrela do Sul está montando a história de Estrela do Sul. Estrela do Sul é uma cidade pequena do interior de Minas, tem cerca de 7 mil habitantes. A chegada de cada novo objeto se torna um encontro de amigos. Alguém sempre tem uma história para contar. Olha do seu Márcio. Ele fazia serenatas com aparelho de som a pilha. Tinha até uma namoradinha aí que gostava de uma música. O pai não gostou da serenata, pôs nós para correr. Uma boa noite para você. Fique agora com mais um capítulo da novela Três Irmãs. A gente se despede com imagens ao vivo do centro de Divinópolis nesse início de noite. Um ótimo domingo para você.